Há histórias que não fazem barulho quando acontecem, mas ecoam por uma vida inteira quando o tempo passa. Histórias simples, quase invisíveis, que só revelam seu verdadeiro peso anos depois, quando a gente olha para trás e entende o que realmente estava em jogo. Hoje, você vai ouvir um relato sobre confiança, empatia e um cartão de crédito que acabou revelando muito mais do que limites financeiros. Revelou caráter, dor silenciosa e uma humanidade que o dinheiro jamais compra. Fique até o final, porque talvez essa história te faça repensar escolhas, julgamentos e até pequenas atitudes do dia a dia que passam despercebidas, mas mudam destinos. Se essa história tocar você em algum nível, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precise lembrar que ainda existe bondade no mundo. E me diga nos comentários, se o tempo te observasse hoje, o que ele revelaria sobre você? Ele não precisava provar nada para ninguém. O carro na garagem, o relógio caro no pulso e a tranquilidade de quem nunca precisou olhar o preço antes de pagar já diziam tudo. Ainda assim, havia algo inquieto dentro dele, uma sensação estranha de que o dinheiro tinha resolvido quase tudo, menos o vazio que crescia em silêncio. Em conversas com amigos, ele costumava ouvir as mesmas frases de sempre: que pobreza era falta de esforço, que quem queria, conseguia, que oportunidades estavam aí para todos. Ele balançava a cabeça, concordava em partes, mas algo no fundo dizia que aquela história estava incompleta. Numa noite comum, dessas em que o luxo não consegue distrair a mente, ele se pegou lembrando da própria infância. Não era pobre, mas também não era blindado do mundo real. Lembrava do pai contando moedas, da mãe fazendo escolhas difíceis no mercado, do peso invisível das decisões pequenas. Foi ali, entre um gole de café frio e o silêncio da sala, que a ideia surgiu. Não como um plano grandioso, nem como um gesto heróico. Surgiu como uma pergunta incômoda. O que alguém faria com dinheiro livre se nunca tivesse tido essa chance? Ele não queria câmeras, não queria aplausos, nem histórias prontas para redes sociais. Queria verdade, queria confrontar suas próprias certezas, queria ver com os próprios olhos aquilo que estatísticas nunca conseguem mostrar. A experiência seria simples, quase ingênua aos olhos de quem vive cercado de números. Um único dia, um cartão de crédito, nenhuma regra clara, apenas confiança. E o mais importante, escolher alguém que conhecesse a escassez não como conceito, mas como rotina. Enquanto pensava nisso, ele sentia um misto de curiosidade e medo, porque no fundo, não era só a outra pessoa que seria testada. Aquela decisão colocava em risco suas crenças, seus julgamentos e tudo aquilo que ele achava que sabia sobre o ser humano. E foi nesse ponto que ele percebeu: aquela experiência não era sobre dinheiro. Era sobre enxergar o mundo por um ângulo que ele havia ignorado por tempo demais. E alguém, em algum lugar, estava prestes a segurar nas mãos muito mais do que um cartão. No dia seguinte, a decisão deixou de ser apenas um pensamento distante e ganhou forma. Ele tirou o cartão da carteira com um cuidado quase simbólico, como quem segura algo mais pesado do que plástico. Não era o limite que importava, mas tudo o que aquele pequeno objeto representava. Emprestar um cartão de crédito não é um gesto simples para quem construiu a vida controlando riscos. É abrir mão do controle, mesmo que por poucas horas. É aceitar que alguém tome decisões que você não pode prever, corrigir ou justificar depois. Ele sabia que muitos veriam aquilo como loucura. Amigos provavelmente diriam que era ingenuidade, que alguém poderia se aproveitar, exagerar, comprar por impulso. Mas, curiosamente, esse medo não vinha acompanhado de arrependimento. Vinha acompanhado de expectativa. Antes de entregar o cartão, ele deixou algo claro. Não havia regras, nenhuma lista do que podia ou não comprar, nenhum limite verbal imposto. Apenas um pedido simples, quase silencioso. Use como achar justo.
O momento da entrega foi curto, mas carregado de tensão. O cartão mudou de mãos devagar, como se o tempo tivesse diminuído a velocidade. Um gesto simples, quase banal, mas que carregava uma confiança rara nos dias de hoje. Por dentro, ele se perguntava se estava sendo testado tanto quanto a outra pessoa. Afinal, confiar de verdade exige coragem. E ali, sem contratos, sem garantias, ele estava apostando não no dinheiro, mas na consciência de alguém que conhecia pouco. Quando o cartão finalmente deixou sua mão, ele sentiu algo inesperado. Não foi medo, foi alívio. Como se por um dia ele tivesse decidido soltar as rédeas e observar a vida acontecer sem tentar controlar cada resultado. E enquanto aquela pessoa se afastava com o cartão no bolso, ele não fazia ideia de que as próximas decisões tomadas mudariam completamente sua forma de enxergar escolhas, necessidades e o verdadeiro peso de um gesto aparentemente simples. Ela acordava todos os dias antes do sol aparecer, não por disciplina, mas por necessidade. O despertador tocava como um lembrete diário de que não havia espaço para atraso quando a vida já começa devendo. Cada manhã era uma pequena batalha silenciosa. O dinheiro nunca foi um detalhe em sua vida. Era o centro de quase todas as decisões. Escolher entre pagar uma conta ou comprar algo básico fazia parte da rotina, como respirar. Não havia luxo, apenas cálculo. Tudo era pesado, medido, adiado. A casa era simples, marcada pelo uso constante. Móveis antigos, eletrodomésticos que funcionavam no limite e uma geladeira que raramente ficava cheia. Ainda assim, havia cuidado. Cada objeto tinha uma história de esforço por trás. As crianças ou familiares próximos já tinham aprendido cedo demais o significado de não dá agora. Não por falta de vontade, mas por falta de possibilidade. O amor estava ali, mas vinha sempre acompanhado de uma sensação de insuficiência. Ela sabia improvisar. Transformava pouco em quase nada e quase nada em sobrevivência. Um talento desenvolvido pela necessidade, não por escolha. Havia orgulho em não desistir, mas também um cansaço profundo que ninguém via. Quando recebeu o cartão, não sentiu euforia, sentiu medo. Medo de errar, de exagerar, de ser julgada. A liberdade repentina parecia pesada demais para quem sempre viveu contando centavos. E enquanto segurava aquele cartão, com as mãos levemente trêmulas, ela não pensava em desejos ou vontades antigas. Pensava nas ausências, naquilo que faltava todos os dias e que talvez, pela primeira vez, pudesse ser resolvido. De longe, era fácil imaginar um roteiro previsível. Roupas caras, eletrônicos novos, talvez algo que nunca caberia no orçamento comum. Afinal, quando se fala em dinheiro livre, muita gente pensa primeiro em prazer, em compensação, em excesso. O próprio homem rico, mesmo tentando não criar expectativas, se pegava pensando nisso. Não por desconfiança direta, mas porque era assim que o mundo costumava retratar quem vive na escassez. Alguém que, ao ter acesso, perderia o controle. Mas a realidade não segue roteiros prontos. Enquanto alguns imaginariam vitrines chamativas, ela caminhava com passos lentos, observando preços, fazendo contas mentais, como se o cartão ainda fosse invisível em sua mão. Ela entrava nas lojas com o mesmo cuidado de sempre. Olhava, comparava, voltava alguns passos, respirava fundo. O hábito da contenção não desaparece só porque a possibilidade surgiu. Ele fica gravado no corpo. Não havia empolgação exagerada, nem risos de euforia. Havia silêncio. Um silêncio cheio de escolhas sérias, quase solenes. Cada produto parecia carregar uma pergunta. Isso é necessidade ou desejo? O contraste era gritante. Aquilo que muitos chamariam de chance de exagerar se transformava ali em uma responsabilidade pesada. Como se ela sentisse que representava mais do que a si mesma naquele momento. E enquanto o mundo esperava um erro, um excesso, uma prova de irresponsabilidade,
A realidade começava a mostrar algo muito mais profundo, que quem vive na falta aprende, cedo demais, o valor real de cada decisão. Esse choque entre expectativa e realidade ainda estava longe de terminar, porque as primeiras escolhas concretas estavam prestes a ser feitas. A primeira parada não foi em uma loja chamativa. Foi em um mercado comum, desses de bairro, com corredores apertados e prateleiras conhecidas. Um lugar onde ela já tinha passado inúmeras vezes fazendo contas, devolvendo itens, escolhendo o mais barato. Dessa vez, o carrinho não estava vazio, mas também não estava cheio. Cada produto colocado ali parecia passar por um pequeno julgamento interno. Arroz, feijão, óleo, leite, nada além do básico, nada além do essencial. Ela segurava os produtos com cuidado, quase como se pedisse desculpas por estar levando mais do que o habitual. O cartão no bolso não apagava anos de contenção. Ele apenas permitia respirar um pouco. Em frente à prateleira de carnes, ela hesitou. Não escolheu o corte mais caro, nem o mais barato. Escolheu o que permitia uma refeição decente, talvez um almoço em família sem aquele gosto constante de preocupação. O tempo passava e as decisões continuavam pequenas, mas carregadas de significado. Um pacote extra de fraldas, um remédio que vinha sendo adiado, um item que normalmente ficaria para mês que vem. No caixa, o coração acelerou. Mesmo sabendo que o cartão passaria, o corpo reagia como sempre reagiu, com medo de ouvir um não autorizado. Quando o pagamento foi aprovado, ela respirou fundo, segurando as lágrimas. E naquele momento, ficou claro que aquelas primeiras decisões não eram sobre gastar, eram sobre aliviar. Aliviar o peso que se acumula quando a vida inteira é feita de renúncias silenciosas. E isso era só o começo. Depois do mercado, o dia ainda não tinha terminado. Havia outras paradas, outras ausências antigas chamando atenção. Lugares simples, conhecidos, onde ela sempre entrava com a sensação de que não poderia levar tudo o que precisava. Em uma farmácia, ela caminhou direto até a seção de medicamentos, não para comprar algo novo, mas para finalmente levar aquilo que vinha sendo substituído por alternativas mais baratas, menos eficazes. Saúde também vira luxo quando o dinheiro falta. Ela pensou nos filhos, nos familiares, nas pequenas urgências acumuladas. Um par de tênis resistente para a criança que crescia rápido demais. Um agasalho novo, não por vaidade, mas para enfrentar o frio sem improvisos. Nada era escolhido por impulso. Cada item carregava uma história de adiamento. Cada decisão era acompanhada de um suspiro discreto, como quem fecha uma ferida antiga com cuidado. Em uma papelaria, ela parou diante de cadernos e lápis. Coisas simples, mas que fazem diferença para quem estuda com o que sobra. Ali, o cartão comprava mais do que objetos, comprava dignidade. Ela evitava olhar para vitrines chamativas, não por falta de curiosidade, mas por fidelidade à própria realidade. Aquela chance não era sobre mudar de vida em um dia, mas sobre tornar os próximos dias menos pesados. E enquanto as sacolas se acumulavam, nenhuma delas carregava excessos. Carregavam alívio, cuidado e um amor silencioso que só quem vive para suprir necessidades básicas consegue compreender de verdade. Ainda assim, havia algo que não estava em nenhuma lista. Algo pequeno, quase invisível, que ela decidiria fazer no final do dia e que mudaria tudo. Já no fim do dia, com as sacolas organizadas e a sensação rara de dever cumprido, ela entrou em uma pequena loja quase escondida na rua. Não era um lugar caro, nem chamativo. Era simples, silencioso, como a maioria das coisas importantes em sua vida. Ali, entre prateleiras modestas, ela parou diante de um objeto pequeno. Não custava muito. Talvez fosse irrelevante para quem nunca precisou escolher. Mas para ela, aquele gesto carregava anos de ausência. Era algo simbólico, um presente simples,
Um detalhe que não resolveria problemas práticos, mas tocaria o coração de alguém que sempre esteve ao seu lado nos dias difíceis. Um lembrete de carinho, não de obrigação. Ela segurou o objeto por alguns segundos a mais do que o necessário. Pensou se era certo gastar com aquilo. Pensou se deveria devolver à prateleira. A culpa quase venceu, como tantas vezes antes. Mas, pela primeira vez, ela se permitiu. Não por luxo, mas por afeto. Porque dignidade também mora nos pequenos gestos que dizem "eu pensei em você". Ao pagar, ela sentiu algo diferente das compras anteriores. Não era alívio, era emoção pura. Um nó na garganta, uma lembrança viva de tudo o que já foi negado em nome da sobrevivência. E sem saber, aquele pequeno gesto, quase invisível na fatura do cartão, estava prestes a tocar profundamente quem havia confiado nela, de uma forma que nenhum valor alto jamais conseguiria. Quando o dia terminou, ele não perguntou nada de imediato. Esperou. Como quem sabe que certas histórias precisam de espaço para respirar antes de serem contadas. Só depois, com calma, pediu para ver as compras. As sacolas foram sendo abertas uma a uma. Alimentos básicos, remédios, roupas simples, nada do que ele imaginava que poderia aparecer em um cenário de excesso. Cada item parecia carregar uma explicação silenciosa. Ele não comentou, apenas observava. O silêncio naquele momento dizia mais do que qualquer julgamento. Era um silêncio pesado, carregado de surpresa e algo que começava a apertar o peito. Então veio o objeto pequeno, aquele gesto final. Ela explicou com poucas palavras, quase pedindo desculpa. Disse que não era necessário, que entendia se ele achasse exagero, que podia devolver se fosse preciso. Foi ali que algo quebrou dentro dele. Não de forma barulhenta, mas profunda. Ele percebeu que enquanto muitos gastam para mostrar, ela gastou para cuidar, para aliviar, para demonstrar amor. Os olhos dele se encheram de lágrimas que ele não esperava sentir. Não era culpa, era reconhecimento. Reconhecimento de uma realidade que ele nunca viveu, mas que agora conseguia enxergar com clareza. Naquele instante, o cartão deixou de ser um experimento. Tornou-se um espelho, um reflexo duro e necessário sobre privilégios, julgamentos e a distância entre quem tem e quem precisa. E antes mesmo de dizer qualquer coisa, ele já sabia. Aquela experiência tinha mudado algo irreversivelmente dentro dele. E ainda faltava entender o que aquela história realmente ensinava. Depois daquele dia, nada voltou exatamente ao normal. Não porque algo externo tivesse mudado, mas porque a forma de enxergar o mundo já não era a mesma. O dinheiro continuava ali, os privilégios também, mas agora carregavam um peso diferente. Ele entendeu que generosidade não é sobre grandes gestos públicos, mas sobre confiança silenciosa. Sobre permitir que o outro exista sem ser julgado por antecipação. Sobre reconhecer que escolhas difíceis moldam pessoas fortes, não irresponsáveis. Ela, por sua vez, nunca esqueceu aquele dia. Não pelo valor gasto, mas pela dignidade sentida. Pela chance rara de cuidar sem culpa. Pela prova de que alguém acreditou nela sem impor condições. O cartão foi devolvido, mas a lição permaneceu. A certeza de que empatia não nasce de discursos, nasce do encontro real com a dor do outro, de escutar sem interromper, de observar sem comparar. Essa história não fala sobre dinheiro, fala sobre humanidade, sobre como julgamos sem conhecer, sobre como o tempo revela, cedo ou tarde, quem somos quando ninguém está olhando. Talvez você nunca empreste um cartão de crédito, mas todos os dias você empresta algo, um olhar, uma palavra, uma oportunidade ou a falta deles. E isso também transforma destinos. Que o tempo, quando olhar para nós, revele menos indiferença e mais compaixão. Porque no fim, não é o que temos que conta, é o que fazemos com aquilo que nos foi confiado. No fim, não foi o cartão que ensinou a maior lição. Foi o silêncio entre as escolhas, o cuidado em cada detalhe
e a humanidade escondida nas decisões simples. Aquilo que muitos chamariam de pouco revelou, na verdade, um caráter imenso. O tempo mostrou que quem vive na escassez não sonha com excessos, sonha com alívio, sonha com dignidade, sonha com a chance de cuidar de quem ama sem precisar pedir desculpas por existir. Para quem emprestou o cartão, ficou claro que julgar é fácil quando nunca se viveu a falta. Que empatia não nasce da teoria, mas do encontro real com histórias que não aparecem em gráficos ou discursos. Essa não é uma história sobre dinheiro. É sobre confiança, sobre como pequenos gestos podem desmontar crenças antigas e reconstruir valores esquecidos. Sobre como a verdadeira riqueza está na capacidade de enxergar o outro. Porque, no fim das contas, o tempo sempre revela. Revela quem somos quando temos poder. Revela quem somos quando recebemos confiança. E revela, principalmente, se escolhemos agir com humanidade quando temos essa chance. E agora fica a pergunta que só você pode responder. Se o tempo contasse a sua história, o que ele revelaria sobre você?